E aí, tudo bom com vocês? E é assim que eu inicio o meu ano de 2021. Quero fazer uma retrospectiva, mostrar pra vocês qual foi a minha retrospectiva do ano de 2020. Foi um ano incrível pra mim, independente da crise que estamos vivendo, de tudo que nós estamos passando. Mas foi bem extraordinário, porque mesmo com os erros, com as dificuldades, com tudo de ruim, né, que aconteceu, é sempre bom a gente olhar pelo lado da lição, pelo lado do quanto a gente aprende, do quanto a gente cresce com tudo que nos acontece, né? Principalmente as coisas ruins. Nós temos sempre que olhar o lado positivo das coisas e o que aquela lição nos traz, né? E isso faz com que a gente cresça a cada dia e nos torne pessoas melhores. E aí eu vou começar aqui falando que no mês de janeiro, que foi o mês de janeiro de 2020, o ano aceitável do Senhor foi essa palavra que foi o que eu ouvi no dia 1º de janeiro de 2020. Dia 31 eu me fechei, sabe, passei a virada sozinha no meu quarto, orando, sabe, e pedindo muito assim, né, sobre todas as coisas, sobre várias decisões que eu precisava tomar e várias coisas que eu não queria mais pra minha vida, várias atitudes, até mesmo atitudes minhas que eu não queria mais estar tendo, sabe? Enfim, várias coisas que a gente faz toda essa reflexão. E eu quis fazer sozinha no meu quarto, fiquei meditando. E os 30 dias do mês de janeiro, eu decidi fazer um propósito, né? Fiquei frequentando várias igrejas todos os dias. Então, praticamente 30 dias eu fui em cada igreja diferente. E por quê? Eu sou católica, nasci e me criei na igreja católica. Só que eu sou uma pessoa de mentalidade aberta, eu gosto de conhecer outras doutrinas e é sempre muito importante isso, porque a gente aprende a lidar com os outros, né, a compreender melhor como que cada um lida com as coisas e ser mais humano, né, a gente acaba não julgando tanto, a gente compreende que cada um faz, né, do seu jeito, mas a gente tem que ter a nossa essência, a gente tem que ter a nossa visão e o nosso olhar para Cristo, que é isso que Ele quer da gente, não quer distinção de placas de igreja, né? Mas sim que nós possamos acolher uns aos outros, e independente de qual religião que ele seja. E aí eu fui na Adventista, eu fui na Graça, eu fui até no Templo de Salomão, fui conhecer, eu fui na Congregação. A Bola de Neve é uma que eu já frequento, sempre dou um pulo lá, gosto de ouvir a palavra lá. Enfim, gosto de conhecer e foi muito bom, sabe? Aprendi em cada uma delas, assim, a ouvir a palavra e foi muito bom, é sempre muito bom, né? E fui na do Padre Alessandro, né? Que é um padre, assim, extremamente incrível lá na Sabará. Que é muito divina, assim, porque lá eles são carismáticos e é uma coisa assim que eu amo, sabe? Essa entrega, é diferente, essa unção, assim, sabe? E lá eu gosto bastante. Enfim, aí foi o que aconteceu. Eu fiquei 30 dias participando, indo, frequentando, porque eu costumo dizer que eu participo de instituições, né? Mas eu não faço parte delas. Eu participo da Igreja Católica, eu vou, ouço a palavra, gosto, mas tem muitas coisas que eu não concordo na Igreja Católica. Em outro vídeo eu posso entrar mais em detalhes, né? E assim como em outras igrejas, tem coisas que eu não concordo. Então por isso que eu sempre sigo a Bíblia, eu sigo a palavra, entendeu? Procuro seguir, né? Porque nós somos falhos, todos os dias a gente erra, a conversão ela é diária, né? A gente é uma luta todos os dias interna entre nós mesmos, sabe? A nossa relação com Deus, ela é na vertical. É entre eu e Deus, não é entre eu e as pessoas, porque só Ele conhece meu coração, assim como você também, né? Então, é o que eu falo, a gente não tem que se preocupar com o que as pessoas estão pensando ou falando, a gente tem que se preocupar com Ele. Tá sendo agradável a Ele? Tá sendo bom? Tá sendo, sabe, tá te fazendo bem? Tá fazendo bem para o seu próximo? Isso que significa amar ao teu próximo como a ti mesmo. Fazer para aquela pessoa o que você gostaria que fizesse para você, não fazer para aquela pessoa o que você não gostaria que fizessem para você. Enfim, então foi um ano maravilhoso, assim, o início de ano de eu ter feito essa experiência, por mais conturbada que foi, porque teve as diversidades no meio desse propósito, que só eu e Deus sabe o quanto, e as pessoas mais próximas também de mim sabem como foi difícil
com outras coisas que eu não quero entrar em detalhes aqui, mas amém, né? Deus sabe de todas as coisas e há um propósito para todas as coisas debaixo deste céu. E é isso. E aí quando chegou o mês de fevereiro, foi um mês assim que eu falei, Senhor, misericórdia. O mês de fevereiro foi um mês assim extremamente tenso pra mim. Por quê? Só antecipando assim, o que acontece? Em 2019 eu fazia yoga e a professora de yoga tava falando sobre uma criança que precisava de cuidados, enfim, tinha uma vida muito sofrida, que ele tinha paralisia, alguns problemas mentais e tal, e fazia ecoterapia e tal, e se nós podíamos ajudar, né? Então eu arrecadei, eu fiz alguma cesta de alimento, levei roupa, e fui ajudar essa criança. E eu me apaixonei pelo caso dele, me apaixonei mesmo. Caso de ser dentista, como eu sou voluntária, eu queria, né, cuidar dos dentinhos dele, marquei pra ir conhecer a casa, extremamente situação precaríssima, muito, eu não gosto nem de imaginar, lembrar daquela cena, eu entrando naquela casa. Conheci uma criança extremamente de luz e bem sofrida mesmo, sabe? E quando foi em janeiro de 2020, eu fui lá na casa, ele tinha feito aniversário em dezembro, dia 20 de dezembro, eu fui no comecinho de janeiro e visitei, né? Tirei foto dele, conversei, enfim, levei bastante alimento, roupa, mais coisas assim pra ele. E aí 20 dias depois, recebi uma mensagem no WhatsApp falando que ele tinha sido estuprado e assassinado, segundo essa pessoa, pelo próprio padrasto. Eu fiquei em estado de choque, foi algo que eu fiquei sem chão. Comecei a chorar, foi uma coisa bem tensa assim pra mim. E no meio dessa conversa, eu recebi uma mensagem de uma outra amiga minha, precisando de ajuda, que ela precisava que eu mandasse um SMS pra ela, que ela não tava sem sinal e tal, pra eu mandar o código que ela tava precisando receber. Era a foto dela, era ela, o nome dela, então eu falei, tá bom. E mandei, recebi o código, dei print do código e mandei pra ela. Quando eu mandei pra ela, aparecia assim, seu WhatsApp acaba de ser, tipo, codificado em um outro aparelho, não sei o que. Meu WhatsApp foi clonado. Eu falei, não é possível, né? Não é possível uma coisa dessa. E aí foi aquela loucura toda. Ficaram, acho que uns 2 dias, mandando mensagem pras pessoas, clonando outros WhatsApp também. Teve pessoas que caíram no golpe. Várias coisas que eu falei, gente, que absurdo. Eu sou uma pessoa muito desconfiada. Muito. Só que nesse dia eu estava muito vulnerável. Acabei não prestando atenção nisso. Era o código do WhatsApp, que a gente não pode mandar pra ninguém. E até mesmo depois eu fui olhar o print que eu mandei pra pessoa, tava lá, nunca passe esse código pra terceiros, enfim. Eu nem isso eu me atentei, entendeu? Porque eu tava tão nervosa que eu não vi, eu fiquei cega. E aí, depois de eu ter tido meu celular clonado, bateram no meu carro, perto de casa. Um motoqueiro foi ultrapassar o caminhão e pegou na lateral do meu carro. Aí o vidro travou, a porta travou, o motoqueiro voou por cima, bateu em outros carros atrás do meu. Um caos. E aí, para terminar de acabar com tudo, eu, como sempre, uma pessoa extremamente que lembra de tudo e tal, eu nem me atentei quanto ao documento do carro, que tipo assim, eu sabia que tinha que pagar o seguro obrigatório, mas eu não... Sabe quando você não se liga no período certo? Sabia que até o ano inteiro eu ia pagar, porém, eu não tinha pago. Além de ter batido no meu carro foi guinchado, foi pro pátio, ficou 3 dias no pátio, isso foi no sábado, domingo, segunda, na terça-feira eu peguei o carro. Aí meu carro foi guinchado pro pátio, com a porta travada, o vidro aberto, chovendo, molhou tudo lá dentro, porque você sabe que no pátio a situação que fica, né? Enfim, aí eu tive que pagar a multa por estar com um carro desse jeito, não estava em dia, né? Por conta de R$90. Ai, meu Deus do céu. E aí eu tive que ficar com o carro lá, tive que pagar as diárias, o sábado, o domingo e a segunda-feira. E ainda, o que mais? E fazer todo o documento, toda aquela loucura toda, né? Enfim, mas eu aprendi muito com isso, porque logo depois eu já coloquei eu não sabia que dava pra colocar no aplicativo do banco,
Então já no período certinho, já coloquei na agenda do celular, já anoto, já, ó, tem que pagar, tá pago e tudo certo, sabe? Meu, por isso que eu falo que a gente aprende muito com as lições, porque, né, por conta de R$90 eu tive que pagar mais de R$1.000. No mês de fevereiro, eu fechei o contrato com a minha casa, graças a Deus consegui comprar a minha casa. Então assim, já fazia fazia quase um ano que eu tava pra pegar essa casa, tava negociando, essa casa fica na frente da academia, né, que eu treinava, e aí eu sempre ficava ali namorando, peguei o telefone, entrei em contato, tinha uma pessoa na frente, e acabou que eu fiquei naquele impasse, né, orando, tinha dias que eu ficava na frente, assim, na sacadinha da academia, ai, orando a Deus, sabe, pra ele colocar as mãos dele, abençoar que eu conseguisse ficar, mas o rapaz falou que tinha uma pessoa na frente, então mesmo assim, eu falei, se for pra ser, vai ser. E aí acabou que, depois de tanto tempo, o rapaz me ligou e falou, Patrícia, o cara não ficou. E aí ele queria saber quanto que eu tinha de entrada. Eu falei, não tinha a entrada toda que ele queria, né? Que era os 50%. Mas ele aceitou, tipo, o que eu tinha. Foi uma bênção, assim, graças a Deus, deu tudo certo. Aí eu consegui pegar essa casa. Eu imaginei ela, já fiz um desenho, fiz tudo certinho do que eu já queria fazer, projetando assim pro futuro, sabe? Então foi isso que aconteceu em fevereiro. E aí quando foi em março, eu tava trabalhando no consultório, né? Tudo tranquilo. E entrou a pandemia. Então eu tive que me abster do trabalho, do atendimento por conta dos meus pais, né? Que são de risco. E aí eu preferi que eu fiquei tão atordoada, com tanto medo, eu fiquei tão tensa, que eu fiquei desesperada, porque a gente vê tanta notícia, foi tão desesperador pra gente, né, algo tão novo, enfim, e acabou que eu não atendi mais no consultório e fiquei em casa, e imagina o estresse dentro de casa. Eu e minha mãe parou de se falar, a gente ficou quase um mês sem se falar, meu pai fugindo de casa, teve um dia que eu peguei ele na rua, quase 3 horas da manhã. Foi uma loucura, um estresse total. Depois de alguns dias, tava meu pai na frente, aqui no mercadinho da frente. Acordou, deu a louca, surtou, tava com a faca no meio de rua. Pensa no estresse que nós vivemos aqui no início dessa pandemia. Eu acho que todo mundo, não é possível, tem uma história pra contar de loucura, de estresse que teve nas suas casas, porque senão, acho que só aqui. Mas a gente, foi um estresse tão grande. E eu e minha mãe parou de se falar pelo simples fato dessa questão de sair, mãe, você não pode sair, mãe, aquela loucura toda, sair teimosa. Enfim, imagina o estresse, né? Eu já não sou nada estressada, aí imagina, juntou com a outra que é pior ainda, aí sai fogo, né? Aí o papai também com a teimosia, olha, uma loucura, mas amém. E em março também já dei início à demolição da parte interna da casa, né? Que era uma casa que era um salão e ele tava dividido. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele tava dividido no meio, então eu quebrei toda aquela parede, removi aquela parede e comecei a dar início, né, pra poder já agilizar as coisas, porque eu pretendia montar o quanto antes o brechó, pelo simples fato de eu não estar trabalhando, somente com auxílio emergencial, e assim, minhas contas eram bem mais, muito mais, eu não tinha condição, né, tinha que pagar a casa, as minhas contas, e aí foi aquela loucura, aí eu consegui demolir algumas coisas lá dentro, foi aquela correria e tal. E aí eu dei início à primeira obra da Jelly, que foi do brechó, né? E aí eu precisando de grana, aí quando foi em abril, eu fui caminhar, um amigo me chamou pra gente caminhar, vamos caminhar, porque eu já tava desde o início da pandemia sem fazer nenhuma atividade física, eu fiquei literalmente dentro de casa. Então eu tava muito, além de estressada, sem praticar atividade que eu sempre pratiquei, isso acaba acarretando de você ficar muito mais estressada, sabe? Sem você extravasar toda essa energia, toda essa coisa de ficar dentro de casa. E aí ele falou, vamos caminhar, tá? Eu falei, vamos. Aí nós fomos caminhar. E aí a gente caminhando, conversando e tal, não sei o que. Aí na volta, eu tava de máscara, ele também tava, todo mundo, né, andando de máscara. E eu extremamente neurótica, assim. E aí ele falando algo comigo, e teve uma hora que eu fui longe, assim, meu pensamento já nem tava aqui mais. E me veio uma ideia, Patrícia, faça as máscaras com o que você tiver em casa, porque eu não tenho máquina de costura. Aliás, tenho agora, uma bem simples, né, que minha mãe me deu de presente. Mas eu falei, cara, eu vou fazer com o que eu tenho em casa, que era com cola de tecido, com alguns tecidos que eu tinha em casa. Uma ideia extremamente
incrível. E aí eu dei início às máscaras da Jelly, que foi, graças a Deus, uma bênção. Foi, assim, de suma importância pra ajudar a pagar as minhas contas, pra ajudar a reformar o brechó, dar continuidade na obra. E foi, assim, tremendo. Foi extraordinário. Foi luta, foi batalha. Às vezes fiquei um dia 48 horas sem dormir. Mas, assim, graças a Deus... Ai, Deus é maravilhoso, né? Ele provê em tudo, assim. Ele me deu essa ideia que eu já tava super preocupada, porque eu precisava pagar a casa, minhas contas, peraí. Eu precisava fazer dinheiro, né? E aí veio essa ideia e graças a Deus deu super certo. E aí o mês de maio, junho e julho foi todo o período que eu fui reformando, fazendo a obra, dando início bem devagar, né? Com o que eu tinha, o piso, a pintura, tudo de uma forma bem simples pra eu dar continuidade, dar início ao brechó e começar a funcionar e começar a rodar, começar a funcionar e gerar grana pra poder pagar as contas, né? Que os boletos não param de chegar, nunca pararam e não vão parar. E aí, em julho, eu consegui fazer a fachada da casa, que eu já era algo que já tava desde o início do projeto, imaginando, até mesmo quando eu tava lá na frente, lá na academia, que eu ficava olhando, eu já idealizava daquilo, sabe? Então por isso que eu falo sempre que tudo que a nossa mente é capaz de sonhar, ela é capaz de realizar, sabe? De você concretizar aquilo que você tanto quer. E aí eu falei, eu quero fazer daquele jeito, eu mesma fiz a fachada, uma por uma. Demorou um período meio longo, porque eu fazia sozinha, mas deu super certo, graças a Deus, ficou a coisa mais fofinha do mundo. E aí depois um amigo meu veio, pintou pra mim, né, se prontificou, se ofereceu, se solidarizou pra pintar. Ele pintou com um compressor, então foi super rápido e ficou muito fofinha. E aí quando foi em agosto, meu aniversário, dia 13 de agosto, eu inventei moda de fazer um chá de aniversário. Nesse chá de aniversário eu postei vários vídeos no Instagram, mostrando tipo as coisas que eu gostaria de ganhar no meu aniversário, né? E aí, cara, eu ganhei um barco, porque foi uma das coisas que eu pedi pra gente, se quiserem, tipo, chegar, eu nunca imaginei que fosse chegar, mas se quiser um barco, chegar lá em casa, uma comida japonesa, cara, meu primo do Rio de Janeiro não me manda um barco. Eu tava na rua esse dia, eu tinha ido levar encomenda de máscaras e fui buscar minha mãe no trabalho. Meu primo me ligou e falou, você não tá em casa? Acabei de mandar entregar pra você um negócio assim, assensado. Eu falei, gente, o que será que ele entregou? Aí eu liguei em casa, o Pedro falou assim, mãe, tem aqui em casa um barco de comida japonesa. Eu falei, gente, eu não tô acreditando. Enfim, só pra vocês terem uma noção de como foi muito legal esse chá de aniversário, foi super bacana. E aí quando foi no dia 23 de agosto, teve a inauguração do brechó. E foi muito, muito bom, foi bem legal, fiquei super feliz, sabe? Foi perfeito, assim, muito grata. E eu sempre falo que eu não vivo pela vista, eu vivo pela fé. Eu não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá. Eu sempre falo, canto essa música sempre, porque, tipo, em tudo ele provê, sabe? Eu não sei explicar pra vocês o tamanho, a gratidão que eu tenho, sabe? De tudo, assim, que ele fez, faz e vai fazer por mim. Porque quando a gente crê que tudo é possível, ele faz, sabe? Quando a gente menos espera, a gente tá naquela luta, achando que, né, não tem mais solução, ele vem e dá uma solução. Então é muito bom servir a Deus, crer no poder dele, acreditar que ele quer o melhor para as nossas vidas sempre, 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 porque nós somos a tua imagem, a semelhança, nós somos a sua criação, sabe? E assim, enfim. E aí quando foi no dia 30 de agosto, a gente foi pra São Bento do Sapucaí. A minha amiga veio pra São Paulo, minha amiga do Pará, a Dai, porque nós íamos viajar, mas por conta da pandemia acabou que teve que cancelar a nossa viagem. E a gente acabou indo pra casa da nossa amiga Brenda, que fica lá em São Bento do Sapucaí. E foi super legal, porque a Dai faz aniversário dia 26 de agosto e eu faço dia 13. E quando nós chegamos lá, a Brenda não inventa de fazer uma surpresa pra gente.
fez um bolo. Olha que lindo que ela fez pra gente. Foi uma surpresa, assim, eu fiquei super encantada. Eu amei, amei de verdade. Foi muito legal. E outra coisa, tipo, eu só tinha ido pro Guarujá dirigindo, sozinha, assim, né? Aí depois disso, eu fui pra São Bento, Sapucaí, tipo, um pouco mais longe, sozinha. Então isso foi muito legal, foi extremamente legal. E fui e voltei dirigindo, foi muito bom, foi muito top. E aí quando foi em setembro, o brechó a todo vapor, né, eu comecei a intercalar, então eu abri o brechó terça, quarta e quinta, aí segunda e sexta eram os dias que eu voltei a atender no consultório, voltei a atender gradativamente, com todas as normas de segurança, só atendendo particular, eu deixei de atender os pacientes de convênio, só estou atendendo hoje particular. Então em setembro eu dei essa retomada, então eu tava com o brechó e com o consultório, atendendo no consultório. E também em setembro teve o casamento do meu amigo Sidney, que ele foi minha dupla da faculdade. Eu fiz uma surpresa pra ele, cheguei lá no casamento dele toda paramentada, porque assim, é super longe de onde eu moro, aonde era o casamento. E eu sempre fui muito apaixonada por ele, eu fiz questão, era uma honra, era questão de honra eu ir nesse casamento. Ele casou com o Edson e foi muito legal, foi muito lindo. E eles, meu, foi muito engraçado. Eu gravei um vídeo, vou deixar aqui no card o vídeo do dia que eu cheguei lá, o dia do casamento, foi muito engraçado. E foi muito bom pelo simples fato de, tipo, como era, a gente tá em meio de pandemia, ele inventou modas de casar justamente em meio a tudo isso. Eu queria ir, mas eu tinha que ir a caráter. Eu tinha que ir toda bonitinha, paramentada, óbvio, né? Eu não podia não fazer isso. Ainda mais no auge, que eu tava extremamente neurótica, meu Deus do céu. Mas foi muito divertido, foi muito legal. E também no mês de outubro eu coloquei as tranças novamente, porque em 2018 eu tinha colocado as tranças, porém não foi com a cor que eu queria, né? Ela não tinha. E dessa vez eu fiz com a Dani e ela trouxe exatamente a cor que eu queria super e ficou perfeita. Eu amei de verdade. Sabe que você ama? Nossa, é a melhor coisa quando a gente faz uma coisa que a gente gosta muito, muito mesmo, sabe? Eu amei de verdade, foi muito top. E também no mês de outubro a gente foi pro paintball. Sempre eu tive vontade de ir no paintball. E eu dei de presente pro Pedro no Dia das Crianças. Aí foi eu, umas amigas minhas e os filhos, né? E foi super divertido. A gente riu muito, a gente se divertiu pra caramba. Como era a nossa primeira vez, a gente tem certeza que eles colocaram poucas bolinhas dentro daquelas arminhas. Não, foi muito pouco. A gente não passou nem meia hora dentro do campo. Enfim, mas foi muito legal, foi muito divertido, eu amei. E a gente já tá marcando de ir de novo, se Deus quiser. Já vamos preparadas, vamos conhecer outros lugares, sabe? Pra ver como que funciona e foi muito legal. O mês de outubro foi bem bacana também. E chegou o mês de novembro, que eu dei início à segunda obra da Jelly, que é a parte superior, né, da casa. E a todo vapor, na luta, né, carregando areia, subindo pedra, enfim, colocando a mão na massa, porque é sempre uma questão de economia, né, como eu estou tendo tempo livre, tenho disponibilidade, eu preferi ajudar, né, como eu consigo algumas coisas, eu preferi pra poder não ter que gastar com ajudante, enfim, aí continuei ajudando o meu pedreiro. E como eu sempre faço, eu sempre gosto de colocar a mão na massa, tá ali, ajudar no que for preciso, o que eu puder fazer eu faço, só não carrego lata de concreto, porque é muito pesada, sabe? Mas se eu aguentasse também eu faria de boaça, mas eu não aguento, é muito pesado. E outras coisas eu super faço com tranquilidade, assim. E aí também no mês de novembro eu cortei meu cabelo, porque como meu cabelo já tava um pouco zoado por conta das tranças, e eu já vinha com vontade de cortar um tempo, porque atrás ele tava meio que não tava crescendo, sabe? Só crescendo uma pontinha, enfim. Vou colocar aqui o porquê que eu cortei o meu cabelo. E aí também, no mês de novembro, eu fiz a cirurgia do pterídeo. Olha só, que lindo. Fazia 3 anos que eu tinha o pterídeo, que tinha surgido o pterídeo. E aí, quando foi dia 26 de novembro, eu tomei a decisão de fazer a cirurgia, porque eu tava postergando muito, pelo simples fato de ser algo, ai meu Deus, no olho, né? Olha só que complicado você olhar essa cirurgia, dá muita gastura, né? Então eu tava postergando há muito tempo. E aí, chegou um belo de um dia, estou chegando do brechó e olha o que eu encontro na porta da minha casa.
em novembro nós fomos presenteados com a presença desse ser tão lindo, tão fofo. Nossa, eu amei ter recebido. Foi uma luta, porque a gente precisava depois, né, convencer a mamãe de aceitar essa criança no nosso lar. Mas graças a Deus ela aceitou naquelas, mas hoje tá se acostumando mais com ele. E assim, eu sou apaixonada por ele, ele tá imenso já. Tá a coisa mais fofinha do mundo, eu amo de paixão. Amo, amo, amo. O Lipe é um presente divino que veio numa hora perfeita. E, gente, é muito fofo. Nossa, tá amando. Depois de 22 anos, então faz muito tempo. Então eu nem sei como queria, tô tendo é tudo novidade pra mim, sabe? E aí tá sendo muito legal essa experiência novamente. É como se eu nunca tivesse tido, assim. E tá sendo muito bom. Eu tô amando meu bebezinho de mamãezinha. E aí, chegamos em dezembro de 2020. Enfim, chegamos depois de toda essa luta de levanta e cai, luta dele. Enfim, né? Que é os nossos altos e baixos da vida. Chegou o mês de dezembro. No mês de dezembro eu decidi pintar o cabelo do Pietro, porque ele tava super afim. Desde quando ele tinha 8 anos, ele tinha vontade. Eu falei, Pietro, quando você tiver uns 11, 12 anos, a gente pinta. Aí ele, mãe, agora dá pra gente pintar? Enfim, aí fui lá, descolori o cabelo dele, aí ficou desse jeito que vocês estão vendo. E aí eu fiz a confraternização do brechó com as minhas meninas, com a minha equipe do brechó da Jelly. Vou colocar pra vocês aqui, foi muito divertido também. E que eu adoro essas coisas. E foi muito bom. E foi o sorteio que eu sempre faço, todo dia 23, que é o mêsversário do brechó. Então teve o sorteio, teve a confraternização e foi super divertido. Minha mãe ficou brava comigo pelo simples fato de eu ter falado, mãe, tá todo mundo esperando lá, a gente tem que ir e tal. Aí ela chegou cansada e falou, se arrumou tudo e foi pra lá. Quando chegou lá, só tava todo mundo lá, né? Os manequins. Ela ficou muito brava. Achei que tinha gente aqui, que não sei o que. Foi embora, não quis participar da confraternização. Ai, como ela é chata. Ai, meu Deus. E aí, graças a Deus, a gente bateu a laje, né, da parte superior da casa. E estou dando continuidade aí na obra. E vamos ver, né, Deus proverá quais serão as cenas dos próximos capítulos. Como que vai ser aí nesse ano de 2021. Então é basicamente isso, foi tudo que me aconteceu, coisas boas e ruins. Mas por tudo dar graças, nós temos que ser gratos por tudo que nos acontece. Principalmente as coisas ruins, a gente tem que tirar sempre uma lição de tudo que nos aconteceu, né? Tem coisas que a gente mesmo semeia, nós mesmos é quem plantamos e a gente acaba colhendo, são frutos das nossas escolhas e isso faz parte. A gente tem que ter consciência de tudo, né? Não adianta a gente querer terceirizar a nossa responsabilidade, sendo que tudo é nós que escolhemos, é nós quem fazemos e a gente tem que estar bem consciente de tudo isso. E eu, esse ano eu, li, ai meu Deus do céu, tantos livros legais. Depois eu vou gravar um vídeo sobre os meus livros, que, nossa, enfim, tem um que é o perfeito, de 2019, foi o meu ano, assim, né, que começou, graças a Deus. E é isso, foi essa minha retrospectiva do ano de 2020. Quero desejar o melhor desta vida, dessa terra, para todos nós. Para você que está aí deste lado assistindo esse vídeo, ficou até agora assistindo, muito obrigada. Espero que tenha gostado. E é muito bom você anotar tudo que você fez, sabe? Como que foi o seu ano, né? Para você ser grato por tudo. Isso é muito bom, isso faz com que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente pontue de fato, tipo, o que foi bom, o que foi ruim, o que você quer, o que você não quer, né? Colocar ali, anotar certinho, escrever o que eu quero, o que eu não quero. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E depois me conta como que foi o de vocês também. E quem sabe no ano em dezembro, né? Se Deus quiser, estaremos aqui novamente para fazer uma retrospectiva do ano de 2021.